Em Portugal não é permitido estabelecer preços diferentes para homens e mulheres ou oferecer entradas gratuitas exclusivamente para mulheres com base no género. Olá, o meu nome é Fernando Teodósio, bem-vindo ao meu canal onde falo sobre negócios, tecnologias e lifestyle. Bem, este assunto é uma coisa que, visto pelo lado dos donos dos estabelecimentos, entende-se, quer que os homens paguem com a esperança de encontrarem lá mulheres e atrair mulheres com base em preços mais baixos ou até gratuitos, e isso é ilegal. Está enquadrado na legislação antidiscriminação do país, de Portugal, que garante a igualdade de direitos e proíbe o tratamento diferenciado com base em características como o sexo, orientação sexual ou identidade de género. É o artigo 13 da Constituição da República Portuguesa que garante o princípio da igualdade, proibindo privilégios ou discriminações baseadas em sexo, ou então também na Lei de 93 de 2017, proíbe a discriminação em razão do sexo, orientação sexual, identidade de género ou características sexuais em áreas como o acesso a bens e serviços. As entidades reguladoras para isto é a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, a CIG, e a Autoridade para Condições do Trabalho, a ACT, que fiscalizam práticas que violam estes princípios. É claro que existem algumas exceções para esta ilegalidade, que são promoções pontuais, por exemplo, noite para mulheres em casas noturnas. Podem acontecer, mas não estão sujeitas a um questionamento jurídico, pois tecnicamente configuram discriminação. Descontos baseados em critérios não discriminatórios, como idades, idosos, crianças, a situação socioeconómica ou a profissão, são permitidos. Eu lembro-me do desconto pela idade, portanto, se a pessoa tiver 80 anos, tem 80% de desconto, ou então promoção para crianças, esta é muito usual, se for uma criança pode entrar grátis ou a metade do preço, acontece muito. Ou então descontos para determinada profissão, e também acontece no Algarve para moradores, para residentes no Algarve, entra mais barato. Há umas certas coisas que se pode fazer, mas não se pode fazer mais barato para mulheres ou de graça para mulheres e os homens pagam. Isto é ilegal. A qualquer prática de preços diferenciados pelo género em Portugal é ilegal, salvo em casos excepcionais e devidamente justificados que não são relacionados com o género de maneira nenhuma. Empresas ou eventos que adotem estas políticas podem ser alvo de denúncias e ações judiciais. Eu queria dizer uma coisa, eu acho que em Portugal é prática este tipo de descontos e é normalizado. Eu pessoalmente não tenho ouvido falar de multas ou algo assim para quem pratica. Também não vejo as pessoas a ficarem chocadas com este tipo, acham normal. Eventualmente tenha acontecido alguma coisa. Eu faço este vídeo porque existe a igualdade em Portugal entre o homem e a mulher, e então não deve haver discriminação de nenhuma maneira, nem para um lado nem para o outro. Então é ilegal e convém denunciar às autoridades. Tem que se começar de alguma maneira, que é para acabar com esta situação. Por exemplo,
mesmo que seja 15 euros para homens e 10 euros para mulher, já é uma discriminação. Por exemplo, se for um evento, por exemplo, se um evento em Portugal praticar diferenciação de preços ou acesso com base no género, pode-se tomar medidas para combater esta discriminação, por exemplo, denunciar às autoridades competentes, como por exemplo a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, a SIG, SIG.gov.pt, depois procurem na net os dados, cig.gov.pt. Pode-se denunciar formalmente, por escrito, detalhando o evento, provas, bilhetes, comunicados, testemunhos, discriminação observada, por exemplo, os preços. A Autoridade para Condições de Trabalho, ACT, se o evento envolver relações laborais ou serviços públicos, que este é menos enquadrado para o tema que estou a falar, mas eventualmente poderá haver também uma discriminação de género no trabalho, em alguma coisa. Depois, outra forma de combater esta situação é uma ação judicial ou mediação, contratar um advogado para entrar com uma ação civil ou administrativa contra os organizadores do evento, estou a falar só em evento, baseando-se no artigo 13 da Constituição, que já falei anteriormente, e também na Lei número 23 de 2017, que também já falei anteriormente. Em casos graves, a discriminação pode ser considerada crime de ódio. Lei número 38 de 2023, que acho que para esta situação não coaduna, mas poderá haver outras situações, que são sujeitas a multas ou penas de prisão. E depois há outra forma, que é a exposição pública, divulgar, que é o que quase toda a gente faz noutras situações, também podem fazer nesta, divulgar nas redes sociais ou para a imprensa, destacando a prática ilegal. A pressão pública pode levar os organizadores a rever a política. Eventualmente, ao início, poderá, por questões sociais, poderá não ter muita adesão, porque, na minha opinião, acho que as pessoas acham normal, mas aos poucos é possível que comece a chocar as pessoas. Não se pode, neste caso de expor nas redes sociais e difamar. Portanto, basta agir dentro da lei ou denunciar, dizer factos e não difamar, porque aí o feitiço pode virar contra o feiticeiro. E depois outra forma é uma reclamação direta aos organizadores, exigir explicações por escrito ou por e-mail, citando a legislação portuguesa. Às vezes eles têm desconhecimento do que se passa, pensam que é normal, e muitas empresas recuam ao serem confrontadas com a ilegalidade e digamos que muitas vezes mesmo que as mulheres paguem o mesmo, acontece que os homens pagam tanto o bilhete dele como da mulher. É claro que também acontece ao contrário, mas continua a ser o homem que costuma pagar. Portanto, é uma situação que não deixariam de ir ao evento por causa disso. Depois a outra forma é procurar associações ou coletividades, organizações como a Associação Portuguesa do Direito ao Consumo ou a Plataforma Portuguesa para o Direito das Mulheres, podem oferecer apoio jurídico ou mobilizar ações coletivas. Exceções legais que são raras. Os eventos exclusivamente dedicados a promover a igualdade de género, por exemplo, workshops para mulheres em áreas dominadas por homens, podem ser permitidos desde que autorizados pela SIG e justificados como uma ação positiva. Fora isso, a diferenciação por género é ilegal. Qual é a consequência que os organizadores podem ter? Muita gente não sabe disto.
multas pesadas, os valores variam consoante a gravidade, a proibição de realizar novos eventos até regularização, e danos à reputação da marca e organização. Cada vez mais isto vai acontecer. E então, a discriminação por género para eventos é proibida em Portugal, pelo menos por lei, e há mecanismos robustos para combatê-la. Não quer dizer que por haver mecanismos que seja neste momento fácil. Portanto, é preciso denunciar sempre que se testemunhar ou se for vítima desta prática. E então fica o alerta. Se estiverem em desacordo comigo, que será normal, compreendo isso pela prática anterior, porque estas leis têm menos de 10 anos, algumas delas. Comentem, digam a vossa opinião, cliquem em curtir, gosto, like, subscrevam e inscrevam-se no canal. Estou grato por terem assistido a este vídeo até ao fim e esperem pelo próximo vídeo e fui!